Capítulo 4 e 5. Aquela velha deve ter alguma coisa. Foi exatamente isso que seu palpite disse. Ela não conseguia pensar em nenhuma outra possibilidade agora. Está aqui. Depois de descer da carruagem e entrar em um beco, eles encontraram uma barraca velha. O servo fez uma careta quando viu a barraca velha e suja que parecia que ia cair a qualquer momento. Sim. A velha que você procura está lá dentro. Antes mesmo que ele terminasse de falar, Helena entrou na tenda. Essa jovem senhorita. Embora ela pudesse ouvir alguém chamando-a com urgência atrás dela, ninguém seguiu Helena para dentro. E Helena olhou para a parte interna da tenda. Você veio. A velha senhora estava sentada como uma estátua de bronze. É você. E Helena pode ter perguntado abruptamente, mas ela tinha certeza disso. Havia algo medonho sobre a velha senhora. Por que não percebi isso ontem? Enquanto Helena pensava nisso, ela balançou a cabeça. Não é isso. Não que ela não tenha percebido ontem, mas a velha senhora estava encobrindo isso e só revelou agora. E Helena se lembrou da atitude da criada que disse que a velha senhora era apenas uma mendiga de rua. Ele deve ter agido assim porque não conseguiu ver aquela coisa horrível. Se vissem a velha senhora agora, ninguém poderia dizer que ela era apenas uma mendiga. Isso mesmo. A velha senhora confirmou francamente a pergunta repentina de Helena. Sentindo que a conversa seria longa, Helena sentou-se na cadeira em frente à velha senhora. Mas este é um lugar decadente. Será que uma cadeira é mais importante do que as nossas vidas? E Helena perguntou bruscamente. Por que você me mostrou um futuro assim? E Helena se lembrou do futuro que ela viu e vivenciou. Um ano após a invasão demoníaca. Seu reino parecia estar completamente ocupado pelos demônios. Vendo como os demônios estavam rondando as ruas, mas não havia um único soldado enfrentando-os, era lógico supor que o exército do reino havia sido aniquilado. Os outros reinos devem estar em estado semelhante. Porque no futuro, Ana disse que já fazia um ano que os demônios invadiram e o continente ficou daquele jeito. Em outras palavras, era um futuro em que o mundo seria destruído. Era um futuro terrível. Um futuro que nunca deveria acontecer. Eu tenho a capacidade de mudar o futuro, e é por isso que você me mostrou esse futuro. Estou certo. E Helena disse com um desejo sincero. Ela esperava desesperadamente que a velha senhora não a tivesse escolhido aleatoriamente. Que ela não mostrou um futuro imutável para nenhuma pessoa aleatória só por diversão. No final do silêncio que pareceu longo, mas na verdade foi curto, a velha senhora respondeu. Há uma maneira de mudar o futuro. Como esperado? E Helena perguntou com urgência. O que é? Você conhece o Duque Caivin Maillard? Caivin Maillard. E Helena murmurou o nome que lhe pareceu um tanto familiar. Uma pessoa rapidamente me veio à mente. Eu sei, claro que sim. Aquele homem é um monstro. Era o pseudônimo pelo qual o Duque Caivin Maillard era conhecido em todo o reino. Era usado apenas em situações informais, mas ele era chamado de monstro ainda mais do que de Duque Maillard ou pelo seu próprio nome. Para Helena também, em vez do nome completo, ela estava mais familiarizada com o título Duque Monstro. Não que ela normalmente o chamasse assim, mas era algo que ela ouvia com frequência. O que há de errado com ele? O filho daquele homem será um guerreiro no futuro. O que? A criança será uma guerreira, despertará a força da espada sagrada que só aparece em lendas e perfurará o coração do rei demônio com a espada sagrada. Essa era a única maneira de evitar o futuro que você viu, senhorita. Espere.
Então isso significa que no futuro que eu vi, aquele guerreiro não nasceu. Isso mesmo. Por quê? A velha senhora olhou fixamente para o rosto de Helena. Então, em vez de responder, ela disse outra coisa. Lembre-se, só quando as almas se entrelaçam é que nasce um guerreiro. E Helena sentiu um pressentimento sinistro. Espere. É tudo o que tenho a dizer, então, por favor, volte. O pressentimento se tornou realidade. E Helena estava sendo expulsa. Ela não saiu sozinha. Quando ela acordou, já estava do lado de fora da tenda. Mocinha, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Eu saí sozinha? Perdão. Eu saí da tenda com meus próprios pés. Com uma expressão de surpresa, o servo inclinou a cabeça e respondeu. Isso mesmo. Certo. E Helena olhou para a entrada da tenda. Ela não sabia que truque a velha senhora usou, mas ela se moveu apesar de sua própria vontade. Se fosse assim, mesmo que ela tentasse voltar, o resultado seria o mesmo. E Helena tirou os olhos da tenda surrada e se virou. Vamos voltar. Quarta cena. Logo após retornar para sua residência, Helena imediatamente procurou informações sobre os demônios. A explicação da velha senhora era ridiculamente deficiente, e os fragmentos do futuro que ela viu não lhe deram informações suficientes sobre os demônios. A última vez que foram vistos foi há centenas de anos. E Helena murmurou enquanto franzia a testa enquanto carregava um livro na biblioteca. Demônios. Eles eram criaturas deformadas que não eram nem humanos nem monstros, que viviam em um lugar chamado mundo demoníaco, em vez de qualquer outro lugar do continente. Parece que o rei dos demônios se chama Rei Demônio. De acordo com a velha senhora, o guerreiro atravessaria o coração do Rei Demônio com a espada sagrada. Em outras palavras, quem trouxe os demônios para invadir este mundo é o Rei Demônio, e somente matando que a destruição do mundo poderia ser evitada. O Rei Demônio não pode ser morto agora. Contudo, havia dois problemas com essa solução. Primeiro, não havia como saber ir até o lugar onde os demônios estavam, o mundo demoníaco. Segundo, mesmo que o Rei Demônio pudesse ser descoberto, não havia garantia de que alguém além do guerreiro pudesse matá-lo. Não há outra maneira senão esperar impotentemente que o guerreiro esteja pronto e o Rei Demônio invada o continente. Isso é difícil. E Helena suspirou enquanto fechava o livro. Um livro sobre os demônios era raro. Na enorme biblioteca, ela só conseguiu encontrar um livro sobre o assunto. E Helena devolveu o livro ao seu lugar e saiu da biblioteca deprimida. Sempre que ela pensava no futuro da destruição repentina do mundo, sua cabeça doía. Aquele maldito Rei Demônio. Ele deveria ficar em casa, porque invadiria de repente o mundo de outra pessoa. E Helena agarrou a cabeça e imaginou derrubar o Rei Demônio em uma fornalha em chamas. Mesmo que fosse apenas coisa da sua cabeça, ela se sentiu um pouco melhor depois de imaginar o Rei Demônio sendo torturado e chorando. Com um humor renovado, Helena chamou o mordomo. Existe alguma casa que vai se casar com o Duque Maillard? O Duque Kayvin Maillard que Helena conhecia era jovem e solteiro. Não havia como aquele homem não se casar. Além do fato de ser chamado de monstro pelas pessoas, ele era um duque. O feudo que ele administrava era rico e ela ouviu dizer que eles tinham muitos negócios. Para os nobres que pensavam nos casamentos como uma extensão dos negócios, não havia como deixá-lo em paz. Com certeza, respondeu o mordomo Albert. Ele está atualmente no meio de uma proposta de casamento à casa Linden. Linden? Hein? E Helena piscou. Linden quem? Ouvi dizer que estão insistindo no casamento dele com Lady Miele.
E Helena imediatamente se levantou do assento. Miele Linden era prima dela. Corta a cena. Miele. Miele acolheu calorosamente sua prima que se aproximou dela sem qualquer aviso. O que te traz aqui de repente, Helena? Você, ouvi dizer que vai se casar com o Duque Maillard. Miele congelou. Seu rosto escureceu rapidamente. Então você ouviu. Entre agora. Depois que Miele levou Helena para seu quarto, ela suspirou. É assim mesmo. Aquele meu maldito pai. Por mais que ele goste do seu negócio, vender a própria filha. Se você se casar, provavelmente dará à luz um filho, certo? O que? Observando a expressão de Miele, Helena percebeu que ela havia perguntado de forma muito imprudente. Contudo, não havia diferença se ela percebia ou não. E Helena estava impaciente, à medida que ficava mais impaciente, só conseguia seguir em frente. Se você se casar, terá que dar à luz um filho e cuidar da casa, certo? Você dará à luz, não é? Você está louca? Prefiro morrer. Miele gritou enquanto seu rosto ficava pálido. Esse vigor era tão intimidador que Helena teve que dar um passo para trás. Você prefere morrer? Por quê? Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Você não conhece o Duque Maillard? Claro que conheço. E Helena repassou mentalmente tudo o que sabia sobre o Duque Kevin Maillard. Ele era um duque, jovem, solteiro, rico. E ele foi chamado de monstro. Por causa das marcas que cobriam seu rosto. Ela ouviu dizer que as marcas do Duque Maillard eram de nascimento. Ele nasceu com marcas pretas cobrindo a maior parte do rosto. Não havia ninguém que soubesse o que eram aquelas manchas. Tanto o pontífice quanto o médico disseram que era a primeira vez que a viam e balançaram a cabeça. O antigo casal ducal tentou incessantemente apagar as marcas do rosto do filho, mas não adiantou. Não importa o que fizessem, as marcas não desapareciam nem diminuíam, mas pareciam crescer junto com o crescimento do Duque Maillard. À medida que as pessoas começaram a sentir repulsa ao ver os trechos desconhecidos, alguém espalhou uma notícia entre a alta sociedade. Essa é a prova de uma maldição do diabo dos tempos antigos. Capítulo 6. Sua afirmação foi apoiada por um livro como base. Em um livro antigo sobre o diabo antigo e maldições, um símbolo do diabo semelhante aos emblemas do Duque Maillard foi registrado nele. Mas era parecido. Se você olhar de perto, o formato é diferente. No entanto, em geral, as pessoas não estavam interessadas na precisão das informações. Que divertido foi! Como foi estimulante! Infelizmente, a afirmação de alguém satisfez ambas as condições. E a partir daí, as pessoas começaram a sussurrar que o Duque Maillard era um monstro amaldiçoado pelo diabo. Além disso, um acidente infeliz aconteceu depois. Se não fosse por esse acidente, talvez o Duque Maillard não fosse visto como um monstro pelas pessoas como agora. Naquele momento, Helena, que estava imersa em pensamentos, foi acordada pela voz de Miele. Por que você diria isso se sabe o porquê? Você conseguiria dar à luz um filho dele? Por que eu não seria capaz? E Helena estava perfeitamente calma. Ela sabia que, ao contrário dos rumores tratados como verdade pelo povo, o Duque Maillard não era amaldiçoado pelo diabo. Como o filho de alguém amaldiçoado pelo diabo pode ser o guerreiro? Seria uma história diferente se eles se tornassem o rei demônio. Sua prima Miele, que não sabia a verdade, provavelmente apenas acreditou nos boatos que circulavam. E Helena tentou argumentar com ela. Miele, você acredita nesse tipo de boato? Ela foi xingada imediatamente. Você está mesmo louca?
Só está dizendo qualquer coisa porque não é da sua conta, né? A cara horrível do Duque Maillard não é boato, é fato. Ah! E Helena parou. A aparência dele. Ela não considerou isso. E se você apagar as luzes? Sexo é feito à noite mesmo. Que tal apagar as luzes para não ver o rosto dele? É esse o problema? Então, se eu tiver relações sexuais com ele, e se eu for infectada pelas marcas também? O que? E Helena ficou surpresa. Se meu rosto ficasse assim, então eu preferiria morrer. Espera aí. Infectado? Por que você se infectaria com isso? É uma doença transmissível? As manchas que ninguém conseguiu descobrir por cerca de 20 anos eram na verdade uma doença transmissível? Eu não sei. Enfim, só tenha em mente que eu nunca darei à luz algo como o filho do Duque. Por que você veio me encontrar de repente e disse uma bobagem dessas? Você é tão livre assim? Miele, que tinha acabado de explodir ao ver o rosto atordoado de Helena, logo se acalmou e acrescentou calmamente. E decidi trazer Sir Amber como meu cavaleiro da guarda quando eu for ao ducado mais tarde. Amber? O quê? Quem? Aquele Sir Amber. A distraída Helena logo percebeu. Seu amante. Sim. Você está louca? Quem você está dizendo que levaria para onde? Por que você está assim? É comum nobres terem amantes mesmo depois de casados. Em vez de ter um novo amante inconvenientemente, vou manter meu relacionamento com o meu amante pré-existente. Miele disse confiantemente enquanto cruzava os braços. De qualquer forma, fui vendida por causa dos negócios do meu pai. Para começar, não é um casamento normal. O Duque certamente sabe disso e vai trazer uma amante. Não. E Helena abriu e fechou a boca. Ela queria corrigir o que ela disse imediatamente. Não. Mesmo que seu esposo traísse, o Duque Maillard definitivamente não sairia com outras mulheres. Se fosse esse o caso, ele teria tido pelo menos um filho no futuro. Mesmo que alguém fosse filho ilegítimo, ainda seria filho dele. E Helena suspirou. Então foi por isso. Ela viu a razão pela qual o guerreiro não nasceu no futuro. Miele. Ela suspirou, mas não podia culpar Miele. Ela reagiria assim se não soubesse o futuro? De jeito nenhum. Eu provavelmente pioraria as coisas dizendo que Sir Amber sozinho não seria suficiente, dizendo para ela arrumar outro amante para poder ter flores nos dois braços. E Helena sabia que tinha um senso moral fraco e não se importava com os outros. Mas isso foi quando ela não sabia que o filho do Duque Maillard um dia se tornaria o guerreiro e salvaria o mundo. E Helena mordeu os lábios. Uma luz de determinação brilhou em seus olhos. E Helena, estou dizendo isso porque estou preocupada. Você sabe que está meio estranha hoje, não é? De repente agindo com moral, mesmo que normalmente não seja assim, ou chegando e perguntando se eu vou dar à luz. Talvez você esteja doente em algum lugar. Mel. 1. Seu pedido de casamento, como foi levado adiante? Por que vocês foram vendidos? Ah, isso. Eu também não sei os detalhes, mas... acho que o pai e o Duque Maillard fizeram um contrato importante. Algo relacionado à mina. Miele franziu a testa novamente, ainda se sentindo descontente ao pensar nisso, então continuou. É por isso que preciso me casar com o Duque Maillard, ele diz. Para que o Duque possa confiar em meu pai. Em outras palavras, Miele era a garantia de evitar a traição que seu pai, o Marquês Linden, preparou. É ridículo. Que tipo de casamento acontece por tais motivos? Mel. Por quê? Podemos ser primas, mas somos como irmãs de verdade, não é?
Nos correspondemos constantemente como uma família e somos muito próximas. O que você está dizendo de repente? O tio também me adora bastante. A ponto de dizer que me adotaria como filha se alguma coisa acontecesse com a minha casa. Papai disse isso. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa mesmo com você? E Helena sorriu. Ela agarrou as mãos de Miele. Me envie. O que? Eu irei em seu lugar. Os olhos de Helena, como joias, brilhavam com determinação. Esse casamento, eu o farei. Corta a cena. O Marquês Linden se alegrou no momento em que Helena lhe contou. Ele pode não ter demonstrado, mas pressionar a filha a se casar com alguém que ela não queria também o incomodava. Claro, não era melhor enviar a sobrinha em vez da filha, mas as circunstâncias eram diferentes. Porque Helena era quem queria. Por favor. Mas como ainda amava a sobrinha, o Marquês Linden hesitou por um instante. Após o apelo insistente de Helena, ele finalmente desistiu e enviou uma carta ao Duque Maillard. Continha uma questão sobre se seria correto enviar sua sobrinha Helena Sorte como noiva em vez de sua filha Miele Linden. Nele, o Marquês Linden também mencionou o quanto amava sua sobrinha e expressou com fervor o quão unido era com a família de seu irmão mais novo. A resposta veio rapidamente. Ele disse que não se importava. O pai e a filha Linden apertaram as mãos de alegria, enquanto Helena foi encarar seu pai naquele dia. E Helena, o que você está dizendo agora? E Helena fingiu ser inocente e disse: Eu venho escondendo isso todo esse tempo, mas na verdade eu tenho uma queda pelo Duque Maillard há muito tempo. O que? Sempre pensei que queria curar seu coração ferido, pois ele sempre foi chamado de monstro. Naquele momento, Helena sentiu orgulho de si mesma por ter o talento abundante para mentir. O pai de Helena, o Conde Sorte, olhou para Helena com descrença antes de abrir a boca. Você sabe por que ele é chamado de monstro? Eu sei. Se você sabe então por quê? Pai. Tenho certeza de que você não criou sua amada filha caçula para ser uma criança burra e estúpida que acredita em boatos que os outros contam. Ao ouvir as palavras de Helena, o Conde Sorte fechou a boca. E Helena não perdeu a oportunidade e disse: Este casamento também será uma ajuda para esta casa. O tio já prometeu dar metade dos lucros da mina para o senhor, pai. O quê? Ah, sério? Por favor, dê-me sua permissão, pai. Na verdade, era uma situação em que ele não tinha outra escolha a não ser dar permissão. Mudar de ideia uma vez pode ser bom, mas fazer isso 2 vezes seria visto como zombaria do Duque Maillard. Mesmo sabendo disso, Helena juntou as mãos enquanto olhava para o conde para mostrar o quanto estava desesperada por sua permissão. O Conde Sorte olhou silenciosamente para o rosto adorável de sua filha mais nova, que de alguma forma havia crescido tanto. Então um suspiro saiu de sua boca. Entendo. E Helena sorriu brilhantemente. Corta a cena. O casamento progrediu rapidamente. Rapidamente chegou o dia do casamento. A criada exclusiva, Mary, inspecionou o vestido de Helena e disse com uma voz inquieta: Pensar que chegaria a manhã em que a jovem se casaria. A vida é sempre cheia de surpresas. Ela disse isso com uma atitude calma, mas Helena foi sincera. Nem ela imaginaria que ela se casaria com o Duque Maillard dessa maneira. Capítulo 7. Ufa! Está tudo bem. E Helena se preparou. O casamento era algo que ela teria que enfrentar de qualquer maneira, mesmo que não fosse com o Duque Maillard. Todas as nobres damas que ela conhecia encontraram um noivo adequado e se casaram quando atingiram a maioridade. Essas senhoras diriam que era o sacrifício delas. Um sacrifício por suas famílias. O maior sacrifício que Helena conseguia lembrar foi o de uma garota da idade dela que se casou com um homem de 50 anos para salvar sua família em declínio.
Quando as pessoas ouviram essa notícia, não conseguiram parar de falar sobre seu nobre sacrifício. E Helena também era a mesma. Ela sentiu admiração pela garota cujo rosto ela nunca tinha visto. Comparado a isso, esse casamento não foi nada. Sim. Algo assim não é um sacrifício nem nada. Além disso, ela estava salvando o mundo. Se ela pudesse salvar o mundo apenas fazendo isso, então seria um preço pequeno a pagar. E Helena tentou se consolar com isso e respirou fundo. Jovem, por aqui. Enquanto ela fazia isso, chegou a hora de começar a cerimônia. E Helena foi até o salão dentro do templo, onde a cerimônia estava acontecendo. À medida que ela se aproximava da porta, o coração que ela havia tentado ao máximo confortar começou a vacilar novamente. Acalme. Parada em frente à porta, e Helena respirou fundo mais uma vez. Mary abriu a porta. No momento seguinte, Helena viu o oceano. Oceano? E Helena então percebeu que o que estava vendo lhe lembrava o oceano. Seus olhos. Um homem estava parado no meio do corredor, esperando por ela. Embora houvesse uma grande distância entre eles, e Helena inacreditavelmente viu as pupilas dele primeiro. Então elas são azuis. E Helena gostava de olhos azuis. Foi por um motivo pessoal. Naquele momento, alguém agarrou a mão dela. Era o pai dela. E Helena voltou a si. Segurando a mão do Conde Sorte, Helena começou a se mover lentamente em direção ao homem que a esperava. Quando ela finalmente ficou na frente dele, e Helena ficou absorta olhando para ele por um momento. Houve algumas razões, mas o fator definitivo foram seus olhos. Olhos azuis. E Helena não conseguia tirar os olhos das cores vivas que apareciam na máscara que ele usava. Naquele momento, Miele, que segurava o vestido de Helena, cutucou-a por trás, já que ela não se movia. E Helena. Por mais divertido que seja, é falta de educação ficar olhando assim. O quê? E Helena ficou surpresa. Ela não percebeu que estava encarando seu parceiro, mas definitivamente não era por um motivo tão rude. Quando Helena abriu a boca para negar, o homem estendeu a mão para Helena. E Helena fechou a boca com força. Ela soltou a mão do pai e agarrou a mão do homem. Ele ouviu. E Helena continuou olhando para seu parceiro enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao celebrante. O volume de Miele era bem baixo, mas o homem estava bem perto dela. O que devo fazer se ele ouvir? E Helena se esforçou para lembrar dos rumores sobre o Duque Maillard. Mas ela não conseguia se lembrar de nada sobre a audição dele. O celebrante então começou a recitar os tediosos ritos introdutórios. A voz do velho padre chegava por um ouvido e saía pelo outro enquanto a atenção de Helena estava focada em outra coisa. As mãos dele são grandes. A mão do homem que segurava a dela era grande. Ele também é alto. Foi uma das razões pelas quais Helena ficou absorta olhando para ele quando o viu por perto. O homem era alto como uma árvore gigantesca. Mesmo comparado a Helena, que já era mais alta que a média, ele era uma cabeça mais alto. E ele não era apenas alto. Ele tinha ombros largos, e a julgar pelos botões esticados do terno apertado, ela conseguia estimar aproximadamente os músculos sob o terno. Resumindo, o homem era simplesmente grande. Grande altura, mãos grandes e corpo grande. Tudo. E Helena rapidamente suspendeu sua imaginação antes que ela se transformasse em algo que ela não pudesse desfazer. A essa altura, a cerimônia já havia progredido rapidamente e já era hora de Helena dizer seus votos de casamento. Senhorita Helena Sorte, você jura em nome de Deus que sempre amará e estimará o Duque Kayvin Maillard? Eu prometo. A resposta de Helena veio meio segundo depois. Na verdade,
Foi porque ela simplesmente saiu de sua intensa imaginação, mas Helena percebeu mais tarde que isso poderia ser interpretado de forma diferente. O celebrante não lhe deu chance de explicar e se virou para perguntar ao seu parceiro. Duque Kevin Maillard, você jura em nome de Deus que sempre cuidará e amará a senhorita? E Helena sorte. E Helena, sem perceber, aguçou as orelhas. Eu prometo. A resposta do Duque Maillard foi rápida e firme. Embora, claro, fosse apenas uma resposta formal. E Helena baixou o olhar. Seu coração batia acelerado. Foi um dia estranho. Corta a cena. Após o término da cerimônia, pouco antes de embarcarem na carruagem rumo ao feudo do Duque, e Helena passou algum tempo com sua família. E Helena? Sua família incluía seus parentes. Miele gritou enquanto abraçava Helena com força. Eu, soluço. Não, sabia que você me amava tanto. E Helena conseguia imaginar o que ela estava entendendo errado, mas ela escolheu deixar para lá. Obrigada, e Helena. Mas ela imediatamente levantou a cabeça ao ouvir as palavras do tio. Não é nada. Miele era uma coisa, mas seu tio definitivamente não deveria ficar mal interpretado. Esse foi um casamento que aconteceu porque ela queria. Preciso contar isso a ele. É a única maneira de meu marido perceber as coisas dessa forma. E Helena não percebeu que já havia chamado Duque Maillard de marido em sua mente com tanta naturalidade. Você está encrencada, hein? O que vai acontecer com você agora? Irmão, você nem vai mais conseguir comprar roupas na sua boutique favorita na capital. E não vai mais poder comer sobremesas na confeitaria. O irmão mais velho de Helena e segundo filho do condado de Sorte, Edward Sorte, cruzou os braços e disse. Pode parecer sarcástico, mas Helena sabia que ele estava dizendo aquilo porque estava preocupado. E Helena então respondeu calmamente. Posso simplesmente comprar roupas em uma boutique do feudo. E posso comer sobremesas na loja mais famosa do feudo. Você ficará satisfeita? Com o que não ficarei satisfeita? Não sei, no final das contas você. Cai fora. A irmã mais velha de Helena e filha mais velha do condado de Sorte, Liliana Sorte, disse isso para se livrar do irmão mais novo, que continuava falando bobagens. E Helena, eu sempre estarei ao seu lado. Irmã. Se você encontrar algo difícil, não importa quando, não hesite em voltar. Sim. Eu farei isso. Depois que sua mãe faleceu, a irmã mais velha, que tinha uma grande diferença de idade com Helena, começou a tratá-la como uma mãe faria. E Helena não desgostou disso. Enquanto os dois exalavam uma vibração reconfortante, o distante Edward Sorte resmungou. Qualquer um pode dizer isso da boca para fora. Então faça você também. Pare de falar besteiras que nem vão ajudá-la, como se estivesse brigando com ela. Você pode falar bonitinho, por favor. Quem está ouvindo além de você? Estou lhe dizendo para ter consideração por mim. Enquanto seus irmãos mais velhos começavam a discutir como de costume, o Conde Sorte se aproximou. Pai. Você pode me chamar de pai em um dia como este. É constrangedor, então não quero. O Conde Sorte congelou no lugar, então Helena caiu na gargalhada. É uma piada. E? O quê? A Helena acabou de provocar o papai. Olhando para a situação, parece que sim. Imagino. Afinal, meu pai sempre foi fraco por Helena. Edward, coloque a mão no peito e pergunte a si mesmo, se fosse você, você seria fraco por um filho como você ou por uma filha como Helena? Isso é. Edward congelou diante das palavras ásperas de Liliana, mas então ele revidou. E você, irmã?
O que vai fazer? Entre uma filha como você e uma filha exatamente como Helena. Não vou ser fraco na frente do meu filho. Depois de observar as discussões dos dois, que sempre fluíam de forma semelhante, Helena voltou seu olhar para o pai. Então ela disse de repente: Obrigado por me criar, pai. Você tem que ficar bem. O conde Sorte, pego de surpresa, moveu a boca como se quisesse dizer alguma coisa. Mas então só conseguiu dizer uma coisa com a voz embargada. Claro. Corta a cena. A carruagem partiu. E Helena olhou para fora da janela da carruagem com um olhar preocupado. Pensar que esses três vão morrer no futuro. Ela se lembrou do futuro para onde foi. O mundo estava prestes a ruir em cerca de 20 anos, mas todos os membros de sua família morreram antes que isso acontecesse. De acordo com sua descoberta do futuro, seu pai morreria de doença em cerca de 10 anos e seus irmãos mais velhos morreriam em um acidente de carruagem em 15 anos. E Helena pensou com uma cara sombria. Teria sido bom se eu pudesse ao menos descobrir de que doença meu pai iria sucumbir ou em que data isso aconteceria. O pai de Helena não sofria de nenhuma doença crônica. Isso significava que ela realmente não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. O mesmo vale para a irmã e o irmão. Como eles foram arrastados para um acidente de carruagem? Ambos perderam a vida em acidentes de carruagem na mesma época. Isso significa que eles podem ter sofrido o acidente juntos. Se eu soubesse que seria assim, eu teria perguntado à empregada sobre várias coisas quando fui para o futuro.